No Clube do Livro da Associação Tocando em Frente, você é sempre bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos embarcar juntos em mais essa leitura? As Irmãs, capítulo 3, parte 2 e capítulo 4. Ouviu isso, Juani? Disse Temi, inclinando-se para beijar a Chihuahua. Ela diz que você é uma gracinha. Você é sim. Juanita estremeceu em resposta. Temi tinha enfiado o suéter de cachemira cor-de-rosa dela na bolsa e a vestiria no avião. Sempre reclamava que era impossível armazenar carne na cabine de primeira classe, de tão fria que era mantida. Levava um suéter de cachemira para si também. Sempre congelava em aviões, provavelmente porque pulava refeições e nunca dormia o suficiente. Estava ansiosa para dormir até tarde na casa dos pais naquele fim de semana. Algo no fato de estar lá fazia com que se sentisse de volta ao útero. Era o único lugar no universo onde se sentia amada e provida, sem que precisasse cuidar de mais ninguém. A mãe adorava paparicá-las, não importava a idade que tivessem. Esperava conversar com as irmãs sobre o 35º aniversário de casamento dos pais, que aconteceria em dezembro. Queriam oferecer a eles uma grande festa. Duas de suas irmãs queriam que fosse em Connecticut, mas Temi achava que deviam dar uma festa enorme e luxuosa num hotel em Nova York. Afinal, era uma data memorável. O serviço VIP a deixou na área de segurança, que Temi atravessou por conta própria. Segurou Juanita quando passou pelo detector de metais e, assim que ficou livre, devolveu a cadelinha que tanto tremia a bolsa. Ficou aliviada ao descobrir que não havia ninguém ao seu lado no avião. Deixou a valise no banco ao lado e puxou o trabalho. Depois, colocou o suéter em Juanita, pois a cabine estava geladíssima. Vestiu o próprio suéter e já estava trabalhando quando decolaram. Recusou o champanhe, que apenas a deixaria sonolenta. Pegou a garrafa d'água que levara consigo e a ofereceu à cadela. Estavam na metade da travessia pelo país quando finalmente parou de trabalhar. Recostou a cabeça no banco e fechou os olhos. Não tinha se importado em parar para almoçar e já tinha visto todos os filmes recentes em DVDs que recebia da academia ou em sessões particulares que frequentava quando dispunha de tempo. Reclinou o assento e dormiu durante o resto da viagem. Depois de uma semana louca, agora que finalmente estava fora do escritório, começou a relaxar. Queria estar bem acordada e descansada quando visse as irmãs. Tinham muito para pôr em dia e sempre muito para conversar. E ainda melhor que ver as irmãs, mal podia esperar para abraçar a mãe. Não importava quanto respaldo possuísse em Hollywood ou na televisão. Ela sempre ficava animada por voltar para casa. Capítulo 4. Sabrina deixou o escritório às 6 da tarde. Pretendia sair mais cedo, mas havia documentos para revisar e assinar. Nada seria feito durante o fim de semana do feriado, mas ela tiraria um dia extra de folga e sua secretária precisava deixar os documentos no fórum quando retornasse ao escritório na terça. Sabrina não gostava de deixar nada pendente. Era uma advogada de família num dos escritórios mais atarefados de Nova York. Em grande parte, lidava com acordos pré-nupciais
divórcios e atribulados casos de custódia. O que vira em seus 8 anos como advogada a convencera de que nunca se casaria, embora fosse louca por seu namorado, que era um bom homem. Chris era advogado numa firma concorrente. A especialidade dele era direito antitrust, o que o envolvia em ações populares que se arrastavam por anos. Ela era sólido, gentil e amoroso, e estavam juntos há 3 anos. Sabrina tinha 34 anos. Ela e Chris não moravam juntos, mas passavam as noites um com o outro, no apartamento dele ou no dela. 3 ou 4 vezes por semana. Os pais dela, enfim, cansaram de perguntar se e quando se casariam. Chris era tão sólido quanto uma rocha. Sabrina sabia que podia contar com ele. Amavam o tempo que passavam juntos. Eles adoravam ir ao teatro, ao concerto, ao balé, fazer trilha, caminhar, jogar tênis ou simplesmente ficar juntos nos fins de semana. Agora, a maioria dos amigos deles estava casada e até esperando o segundo filho. Sabrina não se sentia pronta para pensar nisso ainda, nem queria. Os dois tinham acabado de virar sócios em seus escritórios de advocacia. Chris tinha quase 37 anos e às vezes falava sobre querer filhos, e Sabrina não discordava dele. Talvez quisesse filhos um dia, mas não agora. Embora aos 34 anos, estava entre as últimas amigas que ainda resistiam. Achava que o que ela e Chris compartilhavam era quase tão bom quanto o casamento, sem as dores de cabeça, o risco de divórcio e o sofrimento que via todos os dias em seu escritório. Nunca quis ser como uma das clientes, odiando o homem com quem havia casado, amargamente desapontada com o desenrolar das coisas. Amava Chris e a vida deles do jeito que estava. Ele iria para a festa dos pais dela no dia seguinte e passaria a noite na casa em Connecticut. Chris sabia o quanto esses fins de semana com a família lhe eram importantes. E gostava de suas irmãs e seus pais. Não havia nada que não gostasse em Sabrina, exceto, talvez, sua aversão ao por casamento. Não conseguia compreender bem, pois era óbvio que os pais dela tinham um casamento feliz. Sabia que a natureza de seu trabalho o dissuadira da ideia. A princípio, pensou que se casariam em poucos anos. Agora estavam acomodados numa rotina confortável. Os apartamentos deles ficavam a poucos quarteirões de distância um do outro. Então, iam de lá para cá com tranquilidade. Ele tinha a chave do apartamento dela. Ela tinha a do dele. Quando Sabrina trabalhava até tarde, ligava para ele para que ele fosse ao apartamento dela pegar a cadela, Bella. Sua Bacê era a filha substituta deles. Chris lhe dera a cadela no Natal 3 anos atrás, e Sabrina a adorava. Era uma Bacê arlequim, preta e branca, com os olhos desolados da raça e uma personalidade equivalente. Quando Bella não recebia atenção suficiente, ficava seriamente deprimida, o que custava dias de bajulação. Dormia aos pés da cama deles, embora fosse uma cadela de 13 quilos. Mas Chris não podia reclamar, considerando que a cadela foi presente dele. O presente fizera um enorme sucesso na época e permanecer assim desde então. Sabrina deixou o escritório e foi apanhar Bella em casa, encontrando-a sentada na cadeira favorita junto à lareira na sala de estar.
com um ar insultado. Era óbvio que sabia que a dona estava atrasada para apanhá-la para passear e alimentá-la. Ora, disse Sabrina ao entrar, não seja tão rabugenta. Eu tinha que terminar o trabalho e não posso te dar o jantar antes da viagem, senão vai enjoar no carro. Bella ficava enjoada no carro e odiava viagens longas. Demorariam pelo menos 2 horas para chegar a Connecticut, ou mais, no trânsito de fim de semana do feriado. Seria uma viagem longa e lenta, e Bella odiava perder refeições. Estava um pouco gordinha, por falta de exercícios. Chris a levava para correr no parque nos fins de semana, mas ultimamente os dois andavam muito ocupados. Ele estava trabalhando num caso complexo. Sabrina atualmente lidava com 6 grandes divórcios, dos quais pelo menos 3 iriam a julgamento. Tinha uma carga de trabalho pesada e era muito requisitada pela elite de Nova York, como especialista em divórcios. Sabrina deu um biscoito canino a Bella, mas a solene Basset virou o focinho e se recusou a comê-lo. Estava castigando Sabrina, o que fazia com frequência. Isso só fazia sua dona rir. Chris era melhor em tirar a cadela de seus destemperos, pois tinha muito mais paciência. E Sabrina estava ansiosa por cair na estrada. Havia feito a mala na noite anterior, então tudo o que precisava era trocar as roupas profissionais, terninho de um tom escuro de cinza, que vestira para se apresentar no fórum naquela manhã, camiseta de seda cinza, colar de pérolas e sapatos de salto. Vestiu jeans, camiseta de algodão e sandálias para dirigir até Connecticut. Estava ansiosa para chegar, mas sabia que isso só aconteceria por volta das 10 da noite. Suas irmãs Candy e Annie já estariam lá. Sabia que Tammy só chegaria por volta das 2 da madrugada. O avião dela chegaria às 11h30 daquela noite. Depois, ela teria que ir dirigindo do JFK até Connecticut. Mal podia esperar para que estivessem todas juntas. Na opinião de Sabrina, elas não se viam o bastante. Ela e Chris tinham ido à Califórnia visitar Tammy 2 anos antes, embora vivessem prometendo encontrar tempo para ir lá novamente. Tinham se divertido muito com Tammy, embora ele estivesse constantemente trabalhando. As 2 irmãs mais velhas do grupo definitivamente possuíam a maior ética quando o assunto era trabalho. Por isso, Chris as acusava de serem workaholics. Ele se saía muito melhor quanto a deixar o escritório em horários razoáveis e se recusava a trabalhar nos fins de semana. Sabrina sempre estava com sua valise abarrotada à mão, com coisas que precisava ler ou preparar para algum caso. Chris também era um bom advogado, mas possuía uma atitude mais relaxada em relação à vida, o que fazia com que o relacionamento deles fosse uma boa combinação. Ele a fazia relaxar um pouco, ela o mantinha na linha, pois não o deixava procrastinar, coisa que tendia a fazer. Sabrina, às vezes, o importunava, mas ele levava isso numa boa. Desejava que Tammy encontrasse um homem como ele, mas não havia nenhum no mundo da irmã. Sabrina não tinha gostado de um único homem com quem Tammy saíra nos últimos 10 anos. Era um ímã para caras egocêntricos e difíceis. Sabrina escolhera alguém como o pai, sociável, gentil, de bom caráter e amoroso. Era difícil não amar Chris, e todos o amavam.
Ele até se parecia um pouco com o pai dela, e os outros não deixaram de brincar a respeito quando o conheceram. Agora, todos, assim como ela, o amavam. Apenas não queria se casar com ele, nem com ninguém. Temia que isso estragasse as coisas, como tinha visto com tanta frequência. Vários casais lhe contavam que tudo era maravilhoso enquanto estavam namorando ou morando juntos, às vezes por anos a fio, e que tudo então desabara quando se casaram. Um deles, ou ambos, se transformara em monstro. Não temia que Chris fosse fazer isso, ou mesmo que ela o fizesse. Mas por que arriscar? As coisas estavam muito perfeitas do jeito que estavam. Bella olhou para Sabrina com desalento quando a viu colocar a valise junto à porta. Pensou que estava sendo deixada para trás. Não fique assim, boba. Você vem comigo. Ao dizer isso, apanhou a correia de Bella, que pulou da cadeira, abanando a cauda, finalmente parecendo feliz. Viu? As coisas não estão tão ruins, né? Prendeu a correia, desligou as luzes, pegou a mala e então ela e Bella saíram. Seu carro ficava numa garagem nas proximidades. Nunca o usava na cidade, só quando precisava viajar. Deixou a bagagem no porta-malas. Bella se sentou majestosamente no banco do carona e olhou pela janela com interesse. Sabrina estava aliviada por seus pais serem afeitos aos cães das filhas. Tiveram Cocker Spaniels quando eram crianças, mas os pais já não tinham cães há anos. Referiram-se aos 3 cães visitantes como netos, pois a mãe disse que estava começando a achar que nunca os teria de verdade. Era o que parecia até o momento. Sabrina sempre presumiu que uma das mais novas se casaria primeiro. Provavelmente Annie. Candy era muito jovem. A cabeça encontrava-se muito confusa quanto aos homens. Estava sempre saindo com os caras errados, atraídos apenas por sua aparência e seu renome. Tammy parecia ter desistido dos encontros nos últimos 2 anos, e ao que tudo indicava, nunca encontrava homens decentes em seu ramo louco. E ela e Chris não iam a lugar nenhum. Estavam felizes onde estavam. Annie era a única que parecia remotamente provável a casar. E enquanto saía da garagem, Sabrina se viu imaginando o quão sério era esse namorado novo de Annie. A irmã parecia bem entusiasmada. Disse que ele era maravilhoso. Talvez não maravilhoso o suficiente para casar. Ela comentara vagamente que ele estava voltando para Nova York no fim do ano. Sabrina imaginou que provavelmente seria a única coisa que talvez a tirasse de Florença. Ela amava muito o lugar. Isso também preocupava a Sabrina. E se nunca voltasse da Europa? Era ainda mais difícil ir a Florença do que ir a Los Angeles visitar Tammy. Odiava o fato de estarem tão espalhadas agora. Realmente sentia falta delas. Via Candy de vez em quando as duas tinham tempo. Sabrina fazia questão de encontrá-las para almoçar, ou jantar, ou até tomar café, mas dificilmente via as outras duas e sentia saudades demais. Às vezes, pensava sentir mais saudades que as outras. Sua ligação com as irmãs e seu senso de família eram fortes, mais fortes que a ligação com qualquer um, mesmo com Chris.
por mais que o amasse.